Oi, gente, a paz seja convosco. Estamos de volta com a série Vencendo o Medo. Hoje é o segundo elo e você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Também aperte o sininho para que você possa ser notificado e receber os nossos conteúdos. Hoje o tema é Medo Concreto, Amor Abstrato. Esse texto foi extraído de um livro de Bernardo Sommer, mas eu quero trazer a Bíblia para nos embasar dentro de tudo que vamos falar. Josué capítulo 1, no versículo 6, nos diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos antepassados. Também está escrito no livro de Salmos 56, no versículo 6, dizendo: quando eu tive medo, clamei ao Senhor. A mente humana sempre busca o melhor possível dentro da capacidade de cada um para o desenvolvimento e sobrevivência do organismo, mas nem sempre o modo que ela opera é de fato o que seria melhor. Então o texto diz que a nossa mente ela opera de uma forma como uma proteção para o nosso organismo, mas nem sempre é bom para a minha pessoa como ser humano. Exemplo o medo sempre vem em nossas vidas como se fosse uma capa protetora. Mas dentro da história humana, a gente pode ver tantas pessoas que deixaram de vencer, exatamente porque o medo lhe tomou, tornou-se um pavor, e aquela pessoa acabou sendo impedida de vencer, até de realizar aquilo que Deus tem para ela. E na Bíblia inteira está nos dizendo: não tenha medo, porque eu estou contigo. Nesse texto de Josué que nós acabamos de ler, Deus falando para Josué: seja corajoso, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi sobre juramento. O que Deus está fazendo para Josué é dizendo: olha, não tenha medo, eu estou com você. Cada criação humana, quando mantida consistentemente por determinado período, ganha vida no reino das ideias e das emoções. Logo, os pensamentos que são apenas pensamento, tipo um medo, apenas você está naquela fase, apenas o medo, não veio para a prática ainda. Se você continuar deixando dentro de você esse pensamento consistente dentro de você, em que você não pode fazer isso porque você vai cair numa derrota, você vai se atrapalhar. Se você manter esse pensamento por muito tempo, ele acaba ganhando vida no campo das suas emoções, e isso acaba lhe atrapalhando. E o que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer é o seguinte: é que você apenas estava no abstrato, esse medo não estava te prejudicando em nada, mas de tanto você manter no seu pensamento de que se você fizer isso, vai dar errado. Queridos, nós podemos viver um tempo, estamos vivendo um tempo, o qual muitas pessoas, elas ficaram em casa quando foi anunciado dizendo: olha, só procure o médico quando você estiver com dificuldade para respirar, quando você estiver realmente em uma situação crítica. E quantas pessoas elas ficaram em casa por medo, elas não procuraram os médicos, não foram aos hospitais, porque elas diziam: se eu for ao hospital eu posso ser contaminado com o vírus que está aí, e elas acabaram morrendo com outras enfermidades, porque o medo, o pavor foi tão grande na vida dela, e tem delas que nem morreram por questão do que está acontecendo hoje, mas morreram por outras enfermidades, porque elas tiveram medo de ir ao hospital, de procurar um médico. Então, nem sempre o medo ele vai nos proteger. Muitas vezes o medo ele acaba nos expondo e nos tirando de algo que Deus tem para fazer em nossa vida, ou até tirando a nossa própria vida, porque quando nós estamos com medo, nós ficamos desestabilizados. Imagine alguém diante de um perigo, ela fica completamente, o medo é tão grande que ela fica desestabilizada. O que acontece com alguém que está diante de alguém que quer lhe roubar? A pessoa que está sendo roubada, por mais que ela seja forte, mas parece que ela perdeu todas as forças, e é exatamente isso que o medo nos faz. Quando ele nos toma, nós parecemos até que não sabemos fazer nada, ficamos completamente sem defesa. E quando
vivendo outras experiências, as quais você tem algo para fazer, mas na sua mente está lhe dizendo que você vai tomar prejuízo, você não vai conseguir. Se você permanecer com isso na sua mente, isso vai acabar ganhando vida. Tudo aquilo que nós pensamos ou que nós valorizamos, ele acaba ganhando vida no campo das nossas ideias e no campo das nossas emoções. Quer ver o exemplo? Por exemplo, tem pessoas que elas saem para a rua hoje e elas chegam em casa preocupadas. Elas não tinham nenhuma enfermidade, ou melhor, não tem nenhuma enfermidade, mas o medo que elas têm de sair para a rua, quando elas voltam em casa, elas começam a se sentir angustiadas. Na verdade, elas não tinham essa angústia, mas só de sair para a rua, e quando elas chegam em suas casas, elas estão angustiadas. Então nós começamos a ver que o medo agora está tornando-se algo real na vida dela. O medo está tornando algo concreto. Então elas chegam em casa com medo: será que eu peguei? Outras pessoas, elas tinham sentimentos de apego, apenas pensamento. Mas de tanto elas pensarem, de tanto elas estarem com esse pensamento: eu vou ter que me apegar, senão alguém vai roubar de mim, eu vou ter que me apegar, vou fazer alguma coisa. Aquele sentimento acaba tornando-se concreto na vida dela. Quer ver outro exemplo de quando se deixa um pensamento negativo na sua cabeça, na sua mente, ou medo, que também ele tem sua parte negativa? Quer ver uma coisa? Exemplo: alguém foi prejudicado por alguma ação de alguma pessoa, e nos primeiros momentos ela tem apenas o pensamento, ela tem apenas aquela queixa de que ela foi roubada e de que ela foi paralisada por causa daquela pessoa. Só que de tanto ela manter esse pensamento na mente dela, agora já não é mais um pensamento, agora ela verdadeiramente já tem raiva. Aquilo que era pensamento tornou-se raiva. Queridos, da mesma forma é o medo em nossas vidas. Quando nós estamos com medo, nós acabamos sendo paralisados. Tantas pessoas têm tudo para vencer, mas o medo está desestabilizando a vida dela. Por isso que na Bíblia, em todo o tempo, na Bíblia, várias passagens dizendo: não tenha medo. Deus não quer que você tenha medo, porque Ele está com você. Lógico que tem o medo positivo e o negativo, mas nós não podemos deixar com que isso saia do abstrato para o positivo, para o concreto. Não é isso que Deus escolheu para você. Deus tem algo tremendo para a tua vida e você precisa deixar o medo. Quando nós estamos com medo, nós não estamos confiando no Senhor, e a nossa confiança tem que estar no Senhor. A Bíblia diz, querido, ainda que você venha cair tantas vezes, Ele vai estar com você. Então não tem por que você temer. Analise, vá à luz da Bíblia e tira esse medo, porque Deus, Ele tem vitória para a tua vida, queridos. Em muitas situações, o medo que é abstrato, ele torna-se concreto. O amor que é concreto, aquilo que verdadeiramente temos em nós, acaba sendo abstrato. Queridos, antes você tinha vigor. Hoje, talvez por causa do medo, você já não tenha mais vigor. Todo o seu esforço, toda a sua energia está sendo roubada, está sendo levada para essa parte que você está tendo esse medo. Então acaba ficando você desgastando. A sua angústia por causa do medo acaba roubando toda a sua energia. O seu medo acaba roubando a sua energia. O pavor que você está sentindo acaba gastando toda a sua energia. A raiva que talvez você tenha por alguém ter feito alguma coisa com você e hoje você não está tão bem por causa disso, tudo isso tira as suas energias, e isso acaba tirando do abstrato o que é abstrato e fazendo com que seja concreto. Quer ver mais outro exemplo? No tempo em que estamos vivendo com essa pandemia, aquilo que era concreto tornou abstrato. As pessoas que morreram nessa pandemia e que de fato ela foi constatada como se tivesse com esse vírus, essas pessoas não tiveram velório. Essas pessoas saíram direto lá do hospital, do necrotério, o qual ela faleceu, e ela vê direto os seus parentes não tiveram o direito de velar, não tiveram o direito de ir ali para o cemitério e ficar um tempo com ela, abrir o caixão, ver o rosto, chorar na frente dela. Elas não tiveram. Então veja o que o medo fez com a sociedade.
O medo tornou-se concreto. Aonde era abstrato, ele tornou-se concreto. E o amor que as famílias tinham por aquela pessoa, não que acabou, mas por causa do medo, acabou tirando o concreto e vivenciando o abstrato. E é exatamente isso que o medo faz com o ser humano. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você vá além. Deus não quer que você tenha medo de casar porque um dia deu errado. Deus quer que você vá além. Deus não quer que você tenha medo de ser de novo um empresário porque a tua empresa faliu. Deus quer que você vá além. O medo, querido, nos tirou tantos empregos nesse tempo que estamos vivendo. O medo nos tirou tantas empresas nesse tempo. A palavra de Deus para esse dia é que você não deve temer, é que você deve ser forte, é que você deve ser corajoso e que você deve largar esse medo, porque o meu Deus, Ele não é um Deus medroso, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus corajoso, Ele é um Deus que nos impulsiona a vencer. E a Bíblia diz que como Jesus venceu, nós também venceremos. Ele diz, olha, eu já venci, você também vencerá. Então, não tem por que temer, porque Jesus já venceu por você. E Ele já nos deu um exemplo, o qual nós não devemos ter medo. Ele encarou todas aquelas pessoas, Ele foi à cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Por isso nós não devemos temer, não tenha medo, vá em frente, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. E até o próximo elo, até o terceiro elo dessa série, Vencendo o Medo. Deus te abençoe, um grande abraço para você.